Fala, meus amigos, beleza? Parte 2, aulinha de alguns conceitos urbanos de metrópole, né, conurbação. Paramos aonde? Um pouquinho antes falando do que é a macrocefalia urbana, aquela ocupação desordenada, aquela questão, né, onde o meio urbano foi ocupado de maneira organizada e trouxe diversos problemas, né? Temos aqui a fotinho, né, do que é uma macrocefalia urbana. Cidade, a questão da favelização, a densificação de construções muito grande, né? Então isso é a macrocefalia. Agora, meus amigos, iremos entrar no conceito de favelização. E o que seria a favelização? É o processo do aparecimento e crescimento do número de favelas em uma cidade ou local, certo? Então a favelização ele é um problema social, resulta na formação de casas sem planejamento mínimo, oriundas de invasões e ocupações irregulares. Tá? Então, mas por quê? O cara vai morar lá porque ele quer? Não, pessoal. A favela, pessoal, é consequência de uma falta de estrutura das cidades, de falta de planejamento do governo. Muitas pessoas vieram de fora, vieram da zona rural, vieram de outras áreas tentar a vida na cidade grande, não conseguiram encontrar oferta de trabalho, não conseguiram se qualificar para o mercado de trabalho e acabam não tendo aonde ir, não tendo onde morar. Vão para onde? Para essas áreas irregulares, onde teoricamente não poderia se construir, mas são as áreas desocupadas e lá montam suas casas, montam seus lares e acabam fazendo as favelas. Então hoje em dia, que já viu favelas em morros, topos de morros são áreas de preservação ambiental, onde muitas das vezes acontece deslizamentos, são áreas onde são ocupadas irregulares devido, né, as pessoas não terem lugares para morar e morando em áreas que são teoricamente áreas impróprias para moradia, mas como o Estado não dá assistência, não consegue resolver esse problema, acaba ocasionando o fenômeno da favelização. Algumas medidas governamentais para tentar diminuir esse problema, tentar melhorar a qualidade de vida é investir em infraestrutura urbana, investir em habitações populares, então tentar reabrigar os moradores das favelas em áreas populares, em casas, né, com uma condição melhor de vida, onde podem pagar, e tentar também investir em mais indústrias ou mais na produção de trabalho para quem mora em áreas irregulares, que possam, né, ter uma oportunidade melhor, possam se qualificar mais para o trabalho e também sair dessas áreas e morar em outras áreas, mas isso só com intervenção do governo, com medidas tomadas pelos governos para que seja melhorada a qualidade de vida da população, não só da população da favela, mas de todos os moradores do meio urbano, que infelizmente hoje é muito difícil, decorrente dessa ocupação exagerada, dessa ocupação rápida, dessa ocupação abrupta, né, que sofreu o espaço urbano, que trouxe consigo diversos problemas, como a macrocefalia, a favelização, a poluição, né? Então a favelização é um problema urbano. E com o que ela está ligado nesse fenômeno do aparecimento de favelas, de áreas, né, de favelização? Está ligado a problemas econômicos, né? Então moradores vêm de outros lugares, não conseguem se qualificar para o mercado de trabalho, acabam tendo não onde trabalhar, tendo que entrar no mercado informal, ou tendo que fazer outras medidas para sobreviver, o êxodo rural e a falta de políticas públicas. Então muitos moradores da área rural, alguns anos atrás, vieram para os grandes centros em busca de maior qualidade de vida, não conseguiram encontrar, acabaram ocupando essas áreas irregulares. O governo, em contrapartida, não faz políticas públicas e muitas vezes para que seja melhorada a qualidade de vida dessa população, que essa população tenha uma vida melhor, e está ligado ao crescimento desordenado e rápido dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que houve aquele crescimento no estalar de dedos, e esse elevado crescimento não abrigou o número de pessoas que vieram para a cidade, tornando assim o aparecimento de favelas, né? Ou o fenômeno da favelização. Correto, meus amigos? Chegando aqui uma imagem, né, aqui de uma favela, uma ocupação no morro, né? Então são diversos barracos, diversas casas que estão ocupadas, estão em áreas irregulares. Aqui corre risco de deslizamento, desmoronamento com as chuvas, né? E aqui seria a imagem de uma área de favelização. Outros conceitos, outras questões que envolvem o meio urbano.
Problemas ambientais urbanos, então é a poluição dos rios, poluição dos rios, poluição atmosférica, poluição de florestas e áreas protegidas. Então, esse crescimento rápido e desordenado da cidade trouxe muita poluição, muita, falta de organização nas cidades. Então, os rios que antes, outrora, eram na cidade limpos, hoje eles estão poluídos, muito, como é o caso do Rio Tietê em São Paulo. Quem já passou pelo Rio Tietê viu aquele caso, chega a ser até meio triste de passar no rio tão grande, que era tão belo, hoje em dia sujo, poluído. A atmosfera, que é poluída através da produção industrial, do andamento de veículos, de carros, motocicletas, caminhões, é o lançamento de gases tóxicos na atmosfera, faz com que ela seja poluída e nos traga como doenças respiratórias principalmente. Destruição de floresta para a construção de casas, de áreas urbanas, ocupação irregulares de áreas protegidas no meio ambiente, APP, que são áreas de preservação permanente, são beiras de rio, fundos de vale, áreas onde deveriam ter ali a questão da proteção ambiental para que aquelas áreas não tragam enchentes futuras. Hoje em dia, essas grandes cidades acabam sendo ocupadas, ocasionando problemas como enchente, a poluição, tendo uma qualidade de vida pior do que se essas áreas fossem protegidas. Um outro conceito e um outro problema urbano são as ilhas de calor. O que é a ilha de calor, pessoal? Ele é um nome dado. Desculpa. Ilhas de calor, meus amigos. Nome dado a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Então, muita construção, muito prédio, muito asfalto, faz com que as cidades fiquem mais quentes. Nessas cidades, meus amigos, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Ou seja, temos um exemplo aqui. Zona rural, onde o clima, teoricamente, é um clima mais normal, não há tanta influência antrópica, influência do homem, e a cidade. Então, meus amigos, aqui com a construção, com a impermeabilização do solo, onde a chuva não entra, não consegue entrar, e um vasto número de prédios. Então, aqui, a absorção e retenção de calor. Na cidade, principalmente quando é mais densificado, a questão da construção é maior, então a cidade absorve mais calor. Já na área rural é menos, então aqui é mais fresco mesmo. Transpiração de plantas e evaporação da água do solo. Aqui na área urbana é menor também, e aqui, meus amigos, na área rural é muito maior. Essa transpiração faz aquela sensação de frescor, deixa o ambiente um pouco mais úmido. Penetração de água. Aqui é muito menor, deixando o solo mais seco, e na área rural também é maior. Então, todos esses fatores fazem com que a zona rural seja um pouco mais fresca e nas cidades ocasione as chamadas ilhas de calor. Então, nas cidades muito densificadas, muito ocupadas, com com a ocupação das cidades, com o solo muito ocupado, com muito asfalto, faz com que a cidade seja de 3 a 10 graus mais quente do que as áreas rurais, que são relativamente próximas, Um outro conceito, bem bacana de trabalhar, um conceito novo aí que está sendo discutido, muita gente na geografia trabalhando ou começando a trabalhar, é com a periurbanização. E o que é a periurbanização, meus amigos? É o processo de extensão e expansão urbana para além dos subúrbios e áreas periféricas de uma cidade, caracterizando-se pelo desenvolvimento de atividades e estruturas urbanas misturadas com atividades rurais nesse espaço. Então, o que seria uma área periurbana? Podemos definir como uma área que não é nem urbana e não é nem rural, é aquela área de transição onde podemos ter uma indústria e um pouco do lado uma chácara com produção de leite, correto? Ou temos ali uma loja, uma venda e depois produção, uma plantação. Então essas áreas são áreas periurbanas. Então, e também aquela expansão de forma descompactada do espaço urbano ao redor das cidades. Então são alguns pontos de cidades ali na área rural, ou aquela interação entre rural e urbano faz com que formem as áreas periurbanas.
Um exemplo aqui no nosso desenho, parece um ovinho frito, né? Mas não é, meus amigos. Então, por exemplo, aqui, meus amigos, área central, zona central, subúrbios, né? áreas periféricas, que é alguns centros comerciais. E aqui, meus amigos, pode ser parques industriais, onde há indústria. E o que seria a zona periurbana? É toda essa área aqui, certo? Aqui você pode ver que ela não é ocupada, não é densificada, mas também possuímos aqui alguns centros comerciais, né, onde podemos ter acesso. Então, essa área aqui é a periurbanização, né? Então, esse processo aqui, né, pode aqui ter uma loja, que tem uma chácara, alguns pontos de cidade, aqui uma vila aqui, ou um comércio, ou uma indústria, alguns pontos de cidades que interagem com o urbano formam essa área chamada de periurbana, que também pode cair na sua provinha. Um outro exemplo aqui, um exemplo que eu gosto muito, que é a verticalização urbana e a horizontalização urbana. Já viram que eu tenho uma dificuldade de falar essas palavras grandes, né? Mas vamos lá, o que é horizontalização urbana? Bom, o processo de crescimento horizontal das cidades é o processo mais antigo do que a verticalização. Então, por exemplo, temos uma cidade aqui, a cidade começa a se expandir aqui, mais construções, né? Em sentido horizontal, né? Então vai crescendo para os lados. Então cresce, o professor aqui tá meio gordinho, né? Houve uma horizontalização, né? Cresceu para os lados. Então a cidade também, quando a cidade há uma implantação, uma construção de indústrias, né? De estruturação urbana ao seu redor, e vai crescendo em sentido horizontal. Quando a gente olha no horizonte, esse é o processo de horizontalização urbana. Beleza, bem fácil. Então, as primeiras cidades, desde que começaram a se desenvolver lá na Idade Antiga, foram crescendo em um primeiro momento em sentido urbano. Se quando cresce para os lados é horizontal, quando cresce para cima é o crescimento vertical. E qual que é o exemplo desse crescimento vertical? É a construção de prédios ou edifícios. Por que isso ocorreu? Como que ocorreu? Bom, chega um determinado espaço de tempo que as cidades não têm mais espaço. Então, digamos que aqui é um território, é uma cidade. Então, ela foi ocupada e toda ela foi ocupada. E pessoas continuam chegando, a começa a ter, né, necessidade de crescer. Então, foi construído prédios, né, ou edifícios nessas cidades. Os prédios estão para cima de edifício é crescimento vertical. E qual que é o benefício ou o que ocasiona crescimento de prédios? Por exemplo, uma área antes, onde tínhamos 500 metros quadrados. Se nós construir a mesma área para cima em vez de para o lado, teremos ocupação de 500 metros quadrados, mas se crescermos 4 vezes, teremos 2.000 metros de área, crescemos para cima, aproveitamos espaço. Na questão financeira, lembra lá do produtor fundiário? Quando o produtor fundiário investe dinheiro, cresce verticalmente, o que ele traz para o seu bolso? Capital, lucro, né? Então, a construção vertical, além de trazer mais espaço para a cidade, um crescimento maior, fez com que quem produzisse os prédios, quem investisse, ganhasse mais dinheiro. Então, por isso que hoje em dia na cidade já temos muito prédio, poucas cidades a gente não consegue imaginar sem prédio, eu não falo nas grandes cidades, né? Nenhuma, todas têm o seu edifício, o seu prédio. Uma outra questão importante também da verticalização é o quesito de distância. Então, se antes tinha que ser ocupado horizontalmente, por que não construir um prédio aqui, morar mais próximo do meu trabalho, mais próximo da mãe, se antes eu tinha que comprar uma casa aqui por não ter mais espaço aqui? Então, o prédio possibilitou mais pessoas morarem no lugar. Então, antes onde moravam, sei lá, em 500 metros quadrados, 30 pessoas, não estou sabendo, que eu não sei o cálculo, né, pessoal? E agora multiplicou por 4, moram
120 pessoas no mesmo espaço, só que para cima. Beleza? E quando que os prédios começaram a crescer? No Brasil, por volta ali de 1930, 1940. Uma outra questão importante, um fato importante que contribuiu para a construção de prédios, principalmente para os prédios de grande altura, de altura elevada, foi o desenvolvimento do elevador. Então, a partir do momento que ocorre a construção ou a invenção do elevador, ocorre a possibilidade de termos prédios mais altos, né? 3, 4, 5 andares, depois 10, 15, 20, 30 andares para o elevador levar mais rápido. Beleza? As cidades brasileiras que receberam os primeiros prédios foi São Paulo e também Rio de Janeiro. Então foram as duas capitais, sempre essas duas aí, chamando a atenção nas áreas urbanas. Então, horizontalização urbana, crescimento das cidades em sentido horizontal para os lados, e verticalização, crescimento para cima. Problemas urbanos que a verticalização pode trazer é o aumento da densificação, o aumento do uso desse solo, que vai demandar, que vai fazer com que esse solo tenha também mais estrutura, demande mais estrutura, com maior saneamento básico, maiores linhas de ônibus, linhas rodoviárias, linhas de circulação de serviços, ruas mais largas, porque teremos mais pessoas nesse lugar, então a ocupação vai ser maior, vai ser mais densificada. Correto, meus amigos? Tudo tranquilo? Prestaram atenção na nossa aulinha, na nossa segunda parte, nesses últimos fenômenos? Macrocefalia urbana, ocupação exagerada, desordenada, que ocasiona o quê? O problema da favelização, né? Que são são moradores, né? Que precisam morar, têm que morar na cidade e não tiveram uma outra opção a não ser morar em áreas de favelas, favelização, por o governo não oferecer infraestrutura, por não conseguir se enquadrar ao mercado de trabalho, tiveram que ocupar áreas de favela que geralmente ficam em áreas irregulares, como topo de morro, fundos de vale, né? Beiras de rios também, certo? Processos urbanos de ilhas de calor é a questão do aumento do uso do solo. Então, quanto mais o solo urbano é usado, mais impermeabilizado ele é, lembrei da palavra. Quanto mais impermeabilizado ele é, mais calor ele absorve, porque o solo torna mais cinza, essa cor atrai mais sol, o cimento, aquelas construções atraem mais calor, o solo respira menos, então a questão fica menos fresco e mais calor, aumentando de 3 a 10 graus numa cidade, em relação a uma área rural próxima que é mais verde, onde entra mais umidade, outra questão de respiração do solo, das plantas, é mais natural, correto? Processo de verticalização, crescimento vertical, né, em formas de edifícios, grandes cidades necessitam desse processo para conseguir se desenvolver e abrigar mais pessoas ainda. Horizontalização, processo de crescimento horizontal. Periurbanização ou áreas periurbanas são áreas que não são áreas totalmente urbanas, mas nem áreas totalmente rurais. Podemos pensar como os pontos de cidades que ficam ali nessas áreas urbanas. Correto, meus amigos? Conseguiram compreender um pouco mais de alguns conceitos sobre urbano? Espero que sim, espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você. Fique ligado aqui no Cultivo, que volta e meia vai ter uma aula legal, uma aula importante para você aprender um conteúdo que pode cair no Enem. Vai anotando aí, pesquisa a questão em casa, assiste as questões, a resolução das questões de Enem, de geografia eu já fiz aí para vocês, tá? Os vídeos aí. Beleza? Então, lembre-se, paz no coração, geografia na cabeça, foco no Cultive. Então aqui, até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Até mais.